boa tarde, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero mais uma vez que estejam bem, espero que estejam aproveitando o tempo para fazer as atividades, estudarem, tá certo? Colocarem o conteúdo sempre em dia, mesmo que nós não estejamos nos encontrando pessoalmente. Espero que vocês estejam aproveitando o tempo que têm tido, tá certo? Para ler, estudar, fazer as atividades. Quem sabe logo logo chega o próximo semestre e a gente pode então estar se encontrando pessoalmente. Então, o conteúdo de hoje está na página 200 do livro de vocês, uma reflexão sobre a língua, tendo como base aí de conteúdo o sujeito, seus modificadores. Lembrando que nós temos visto, né, começando a ver a parte de sintaxe, já há alguns vídeos, alguns meses, temos estudado o sujeito e o predicado. Hoje nós vamos ver alguns modificadores do sujeito, tá certo? A sua importância na construção de sentido. A gente já estudou a posição entre sujeito e predicado, quando a gente quer dar mais ênfase ao sujeito, então a gente traz ele primeiro na oração, quando a gente quer dar mais ênfase sobre o predicado, então a gente inverte a ordem, tornando assim uma ordem inversa, tá certo? Então, acompanha aí, você pode acompanhar no seu livro, acompanhar no vídeo, e qualquer dúvida vocês podem perguntar, fiquem sempre à vontade, tá certo? Então, o primeiro slide que a gente traz tem a seguinte informação. Estudamos a importância do sujeito na construção dos sentidos de uma oração. Vamos ver agora como é possível ampliar ou modificar o sentido do sujeito com acréscimo de outras informações. Então, a gente começou a ver basicamente a estrutura de uma oração, de uma frase em que nós temos sujeito e predicado e começamos a definir esses nomes, o que é o sujeito, o que é o predicado. Hoje nós vamos ver como o uso de modificadores, palavras que adicionam, que expandem o sentido do sujeito, como eles podem ser utilizados, a importância delas, né, dessas palavras, para que elas servem e como elas podem ser utilizadas, a que classe gramatical elas pertencem também, nós vamos perceber isso. Então, segundo slide, diz assim, ó, lê este trecho de uma resenha. Enquanto La La Land, e observe os nomes em negritos e sublinhados, tá certo? Enquanto La La Land é moderno, passado nos dias de hoje, se propõe a discutir problemas cotidianos atuais, sua forma, estrutura e homenagem são voltados aos musicais clássicos, justamente da Era de Ouro. Já O Rei do Show conta a história de P.T. Barnum, lendário empreendedor do ramo de entretenimento, que fundou o circo como conhecemos hoje e se passa no século XIX. Sua forma, no entanto, é mais dinâmica e arrojada, suas músicas pop e sua edição é de videoclipe. Tem algumas questões aí que são colocadas. Você conseguiu criar uma imagem mental dos filmes resenhados lendo apenas esse trecho? Que outros dados sobre os filmes você espera que o resenhista apresente ao longo da resenha? Então, por essa resenha, por esse trechinho aqui, essas afirmações e informações sobre esses dois filmes. La La Land, talvez já tenham assistido, e esse O Rei do Show, menos conhecido. Pelo que foi dito, vocês conseguiram ter uma visão clara, uma imagem mental, pensar sobre o que e como são esses filmes? Talvez, né? Tenha dado para a gente perceber algumas coisas, mesmo que dificilmente. Talvez nós precisássemos de algumas outras informações, né? Respondendo à pergunta, né? Dificilmente. Até tenham tentado, tenham conseguido alguma coisa. Mas mesmo isso ficou aquém, a gente não conseguiu desenvolver e ter uma em mente, melhor dizendo, uma imagem clara sobre do que se tratam esses filmes, o que acontece, como eles realmente são, o seu desenrolar, a história, o que envolve. Então, algumas informações que poderiam estar presentes para esclarecer a ideia e a resenha ficar mais completa seriam nome dos atores, aspectos mais concretos, estilo musical, já que estão falando de um musical, então quais são os estilos, o que eles abordam, o enredo,
A história trata sobre o quê? A avaliação, poderia trazer uma avaliação, falar um pouco sobre o cenário, onde se passa, tá certo? Que as pessoas que estão envolvidas eram, suas funções, suas profissões, o que almejavam e o que ansiavam, o que elas queriam fazer. Dá para a gente ter uma ideia, mas não ter uma visão tão clara. Talvez tenha sido essa seu pensamento, sua resposta para essa questão. Mas observe a ligação entre essas palavras, né, em negrito e sublinhadas. Como, mesmo que a informação seja bem reduzida, como elas são importantes. Você observa os sujeitos, né, em negrito, e esses modificadores, que são as palavras, algumas palavras que estão em sublinhado, que estão sublinhadas, tá certo? Preste atenção agora para ver se vai ficar melhor ou pior. Só para a gente perceber a importância desses modificadores, dessas palavras, e vermos também o que são esses modificadores. Então, na segunda questão aí, ó. Se a resenha começasse economizando palavras e eliminando as que deveriam acompanhar os substantivos destacados, veja uma possibilidade a seguir. Perceba se você vai achar que melhorou ou se piorou, né? Então diz assim, ó: o filme La La Land é passado nos dias, se propõe a discutir problemas voltados a musicais, justamente da era. Já o Rei conta a história de um empreendedor por meio de músicas. Então, nós excluímos muitas palavras, ficou bastante resumido. Será que esclareceu? Será que ficou melhor? Nós conseguimos criar na mente uma visão, uma ideia mental, uma imagem mental desses filmes, do que eles tratam? Eu acredito que tenha ficado pior, né? Acredito que tenha ficado insuficiente na realidade. Então você percebe que existem muitas palavras que são usadas no texto e não é à toa, tá certo? Elas estão lá para esclarecer, para nos trazer mais informações, para nos mostrar como nós podemos compreender o que elas querem passar e a importância delas dentro daquele texto. Qual efeito causa a ausência dessas palavras, desses modificadores? A ausência dessas palavras impede a especificação das informações, ficam informações muito vagas, muito amplas. Nós precisamos de algo mais específico, mais claro, mais direto, comprometendo a compreensão e a clareza das opiniões sobre os filmes. Então, quando esses modificadores, essas palavras de apoio que estão ligadas aos sujeitos desaparecem, são retirados, nós perdemos sentido. Clareza fica turvada, né? Nós não temos como estabelecer uma opinião sobre o filme, sobre o que é. Se já não era tão bom antes, poderia ter outras informações, mas do jeito que estava no texto anterior, nós ainda tínhamos algo que dava para compreender, para tentar entender, para tirar bastante informação. Mas agora fica bem mais difícil, compromete realmente a compreensão do texto. Então, para encerrar esse breve vídeo, olha aí que palavras são essas que acrescentam sentido e que contribuem para a compreensão do texto. Então, ó, palavras que servem para qualificar, caracterizar, descrever, avaliar, classificar os substantivos são chamadas de adjetivos. E os adjetivos, vocês vão perceber na atividade que foi passada, e no próximo vídeo nós vamos corrigir essas atividades, essas questões. Vocês vão perceber que vai ser pedido para que vocês identifiquem esses adjetivos e os classifiquem como modificadores. Então, o que é um modificador? Em uma oração, é uma palavra que está gramaticalmente ligada à outra e traz uma informação sobre ela. Basicamente, os adjetivos, recebendo aqui um outro nome. Nós passamos a chamar de modificador. Não são somente os adjetivos, mas bastante adjetivos são utilizados como modificadores. Estão próximas, ligadas gramaticalmente a outras palavras em uma oração, principalmente aqui ao sujeito, que é o que nós estamos estudando, e trazem informações mais específicas, abrangem, englobam, que nos dão uma compreensão melhor e mais clara daquilo que está sendo
dito. Quando eles são retirados, nós temos perda de compreensão ou pelo menos perda de informação, tá certo? Então, espero que tenha ficado claro esse conteúdo, essa pequena parte. Próxima semana, próximo vídeo, a gente então corrige com vocês para fixar o conteúdo. Façam as atividades, qualquer coisa, fiquem à vontade para perguntar. Até a próxima, e é isso.